A Deus, fique atento ao que o Espírito Santo vai falar à igreja nesta manhã. O tema da nossa mensagem é o amor de Cristo demonstrado na cruz. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. O amor de Cristo demonstrado na cruz. Nós precisamos lembrar todos os momentos do amor que Jesus teve e tem por cada um de nós. Ele deu a sua palavra, que ele nunca nos deixa e nunca nos abandona. Então nós podemos andar confiantes que nunca estamos só, porque o Espírito Santo, que representa o Senhor Jesus aqui na terra, ele está sempre comigo e com você em nome de Jesus. Jesus, ele diz também que neste mundo nós passaremos por muitas aflições. E as aflições todos os dias, elas batem à nossa porta. Não tem como evitar, mas nós temos como resistir e confiar no Senhor. Que essas aflições, elas vêm, mas elas vão embora. Mas Deus sempre nos dá o refrigério em nome de Jesus Cristo. São momentos talvez muito difíceis, né? Que é com a perda de algum membro da nossa família que Deus leva, mas o Espírito Santo está conosco para nesses momentos mais difíceis nos dar o conforto no nosso coração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Toda a igreja sabe que esses dias aí o meu sogro faleceu, a minha esposa não está aqui hoje por isso, mas Deus está confortando através do Espírito Santo o coração de toda a família e da minha esposa também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Estamos orando por ela, vamos orar pelas pessoas que tanto pedem oração, que todos os dias é uma aflição atrás da outra, é as pessoas passando por lutas, tribulações, vale e sombra da morte, mas mesmo que nós passemos pelo vale e sombra da morte, nós não podemos desistir. A nossa fé tem que estar sempre em alta, confiando que Deus sempre está conosco para nos sustentar, nos momentos que às vezes a pessoa quer fraquejar, mas quem está com a fé no Senhor Jesus, jamais vai cair em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Capítulo 5, o versículo de número 8. Glória a Deus. Agora há pouco eu saí aqui fora e olhei aqui para o lado direito e eu vi no céu uma cruz, feita por uma nuvem. Eu nunca vi isso na minha vida, inclusive eu e o Gabriel fotografamos para mostrar depois para os irmãos. Uma cruz bem aqui, mais nítida, perfeita. Só ela escrita no céu com uma nuvem, uma cruz bem grande. E qual que é o tema da nossa mensagem? O amor de Cristo demonstrado na cruz. Ou seja, aquilo ali está ali para que quando a gente olhar para a cruz, nós temos que lembrar do que Jesus fez por cada um de nós. Hoje é Santa Ceia. Nós vamos ceiar com o Senhor Jesus. Vamos comer do seu corpo e beber do seu sangue, para que nós continuemos tendo parte com Ele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso aqui é um momento que Jesus falou que nós precisamos fazer para lembrar do que Ele fez lá na cruz por nós. E às vezes esquecemos, mas nunca podemos esquecer. Esse amor por Ele é um amor que nunca pode se esfriar. O inimigo e o mundo vai fazer de tudo para que nós não venhamos valorizar o que Jesus fez por nós. Só Ele foi capaz de fazer isso, de morrer no lugar do ser humano, que não merecia nada de bom. E Ele fez isso por nós, fez isso por todos, só que muitos não aceitam o que Ele fez. É uma pena, mas Ele já morreu por todos que creem nele, em nome de Jesus. Aqui o texto começa falando o seguinte: mas Deus prova, versículo 8 de Romanos 5. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja que nós não merecíamos nada de bom, e Deus, pelo seu imenso amor que teve por cada um de nós, entrega o seu único filho para dar a sua vida em resgate de mim
e dos meus amados irmãos. E é por isso que nós precisamos amar a Ele, confiar a Ele, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Nós temos que confiar nele, porque o que Ele já fez e continua fazendo por nós é algo que não se compra, não se vende, não se dá, não se empresta. Ele já fez por nós, já nos deu tudo o que precisávamos, que foi a nossa salvação em nome de Jesus Cristo. E através disso, as demais coisas Ele vai nos acrescentando a cada dia, em nome de Jesus. Veja que Deus, Ele demonstra em Jesus o amor que Ele tem por nós. Vários louvores falou do amor que Deus tem por nós nessa manhã. E a Bíblia está recheada disso, do amor que Deus tem por cada um de nós. Nós hoje não somos mais aquelas pessoas que viviam na prática do pecado. Nós pecamos, mas não vivemos na prática dele. Pecamos porque somos imperfeitos, falhos, estamos num corpo humano, sujeito a errar e falhar, e somos falhos. Enquanto estiver nesse corpo, nós vamos falhar, nós vamos errar, porque é um corpo imperfeito e não tem como. No dia que ele for um corpo glorioso igual ao do Senhor Jesus, aí ele cessa do pecado. Mas enquanto isso, nós vamos falhar. Mas nós temos que reconhecer os nossos erros, ter a humildade de reconhecer quando erra, pede perdão, Deus perdoa, e nós não deixamos de ser filho de Deus, e Ele não deixa de nos amar em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. É esta confiança que nós temos. Nós ainda sem nem conhecer a Deus, Deus já nos amava e já nos chamava pelo nosso nome. Que amor é esse? Não tem como explicar que amor é esse. Aí ele vê que o ser humano está perdido, não tem esperança humanamente falando, aí ele providencia o seu filho para salvar a raça humana. E foi isso que ele fez. E aqui no versículo 9, a palavra continua nos falando. Logo muito mais agora sendo justificados pelo sangue. Olha aqui, irmãos. Os pecados que nos separavam de Deus foi apagado através do sangue de Jesus. Para que nós pudéssemos ter comunhão e contato com o Pai, orar e Ele nos ouvir. Jesus precisou morrer da sua vida na cruz, para que através do seu sangue, Ele nos lavar desta mancha do pecado, que só o sangue de Jesus teve e tem o poder de tirar esta mancha maldita que o pecado causa na vida de um ser humano. E aí, a partir do momento que nós fomos lavados e remidos com o sangue de Jesus, aí a porta se abriu para que nós pudéssemos ter uma comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Isso é algo lindo, que hoje nós precisamos crer de todo o nosso coração, que assim como a palavra fala, é a verdade. O inimigo vai fazer de tudo para que nós não venhamos crer do jeito que a Bíblia diz. Porque o inimigo ele vai trabalhar na mente do ser humano para dizer, a Bíblia não é tudo isso que a Bíblia fala não, viu? Isso aí tem muito exagero. Não tem exagero nenhum. Aqui Deus, está bem escrito e explícito aqui na palavra do Senhor, que Deus demonstra o seu amor pela raça humana, entregando Jesus para morrer no lugar de cada um deles. E aí as pessoas só precisam fazer o quê? Ouvir, crer nele, para serem salvas em nome do Senhor Jesus. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Veja que a ira de Deus, ela vai se acender um dia, mas não sobre aqueles que estão em Jesus. Esta ira de Deus, ela vai se acender no dia que Deus vier e dê um basta em tudo isso daqui. A ira de Deus se acende sobre aquelas pessoas que rejeitaram o que Jesus fez na cruz. Ouviram, entenderam, mas não quiseram. Não, isso aqui não é para mim. Veja
que o papel nosso é falar de Jesus para as pessoas com muito amor no nosso coração. Tem pessoas aqui mesmo na nossa volta, tem gente que mora quase dentro da igreja, só que passam, que nem olha, eu acho que só talvez saiba que aqui é uma igreja, porque não é cega, mas não quer nem saber, dá as costas até para nós, para não dar um bom dia ou uma boa tarde, na sua ignorância. E são sobre estas pessoas que ouvem, porque estão ouvindo, estão passando e estão ouvindo, mas elas não querem, estão escutando, elas sabem que ali é onde Deus prega a sua palavra. Hoje não existe um ser humano na face da terra que já não tenha ouvido falar de Jesus, só que elas rejeitam porque elas preferem as práticas da carne do que fazer a vontade de Deus, porque elas sabem que se vier para Cristo, a palavra de Deus, ela vai mostrar os seus erros e ela precisa se consertar para que ela tenha comunhão com o Senhor Jesus, tenha comunhão com Deus. E aí a pessoa rejeita por causa disso, ela prefere viver no erro do que se consertar e levar uma vida correta na presença de Deus. Nós precisamos todos os dias pedir ao Espírito Santo que nos ajude a nos manter sempre na presença do Senhor e nunca venhamos a nos desviar ou ser pessoas ingratas que vamos agir como aqueles que não têm Jesus na sua vida. Nós temos que ter essa gratidão e esse amor e esta confiança que Deus é conosco, Ele está sempre cuidando de nós, Ele conhece das nossas fraquezas, mas nós precisamos confiar plenamente nele, que Ele nunca nos deixa e nunca nos abandona, em nome de Jesus. Se um dia, às vezes a pessoa fala, Deus me abandonou. Não, é a pessoa que abandona Deus, porque todos aqueles que um dia andam com Jesus e se desviam, Deus não abandonou ela. Deus está sem o amor dele, está sempre por aquela pessoa, esperando uma atitude dela, se voltar para ele, pedir perdão, e Deus está de braços abertos, o Senhor Jesus de braços abertos, para receber de volta aquela pessoa, se reconciliar com ele, e ela seguir a jornada no caminho da verdade, em nome do Senhor Jesus. É assim que Deus espera de todos aqueles que um dia andaram com Jesus, aceitaram ele, entenderam e depois não quiseram mais andar com ele. Jesus não fez nada de mal para ele. Foi eles que tomaram uma atitude de não querer mais andar com o Senhor Jesus. E não tem nada mais lindo e maravilhoso do que poder andar com Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando nós temos a certeza que andamos com o Senhor Jesus, nós andamos com confiança e andamos sem temer a nada desta vida. Vai se levantar tudo que possa se levantar contra nós, mas nós temos em quem confiar, porque Ele deu a sua palavra e Ele diz que nunca te deixo e nunca te abandono. Se eu não abandono Jesus, Ele nunca me abandona, em nome do Senhor. Então isso é a garantia e a confiança que Ele está conosco. Ele é comigo e eu sou com Ele, e assim eu posso andar em segurança, confiando que Ele me ouve nas minhas orações e Ele me socorre nos momentos que eu precisar da sua ajuda. Com certeza Ele não vai me negar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha o versículo 10, queridos. Porque se nós sendo inimigos, olha só, nós éramos inimigos de Deus, pastor? Sim. Porque se nós, sendo inimigos, reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, o que é que o pecado faz? O pecado torna a pessoa inimiga de Deus. E aí, esse pecado, ele faz o quê? A separação, não porque ela quer, por causa do que ela se sujeitou àquela herança maldita do pecado, e aí ela anda, ela se torna inimiga de Deus. A ira de Deus sobre aquela pessoa permanece. No dia do juízo, a ira pesa contra ela. Mas para que essa ira de Deus seja removida, ela precisa entregar sua vida para Cristo. Simples assim.
entregou sua vida para Jesus, a ira de Deus é removida da vida dessa pessoa. Por isso que o evangelho tem que ser pregado em alto e bom som para todas as pessoas. Ouçam ou deixem de ouvir. Deus quer que façamos isso e nós temos que fazer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 6. Volta um pouquinho atrás, você está em João, capítulo 6. O versículo é o de número 35. Glória a Deus. Amém, queridos? Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Jesus aqui neste versículo, ele está dizendo que ele se apresenta como o pão da vida. Ele enfatiza que somente ele pode satisfazer plenamente a fome e a sede espiritual da humanidade. Ninguém outro pode satisfazer a fome espiritual do ser humano a não ser o Senhor Jesus. A nossa luta, a nossa Por isso que ele se apresenta como não um pão é contra o homem. Nós nutre espiritualmente esta pessoa enquanto ela mas nós está estudamos isso com ele. Um tempo atrás. Ele convida as Você pessoas nunca deve lutar contra nele. Pessoas. Por mais que que você seja dotado, e nós somos dotados de sentimentos, vazios, nos aspectos do qual há coisas que nós não nos agradamos, naquilo que as pessoas fazem, na forma com que elas mastigam. Onde Jesus explica que ele é o verdadeiro alimento enviado por Deus. Enviado por Deus, superior ao maná que os israelitas receberam no deserto. Aqui Jesus ele faz uma alusão àquele maná que os israelitas se alimentavam no deserto. Ali quando ele estava pregando, ele falava isso. Ele falava: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aí é onde ele diz: eu sou o alimento para vocês. Que todo aquele que se alimenta de mim, da minha palavra, que é o verbo vivo que desceu do céu, esse será nutrido espiritualmente, será alimentado espiritualmente, constantemente, no nome de Jesus. Então Jesus ele chama as pessoas para ele e diz: eu sou o alimento que todo ser humano precisa na face da terra. Não é o alimento sólido que salva ou vai te alimentar espiritualmente. É a minha palavra, que é o próprio verbo vivo Jesus, que nos alimenta a cada dia espiritualmente, no nome do Senhor. Para que tenhamos força, para que sejamos robustos espiritualmente, nós precisamos nos alimentar todos os dias da palavra de Deus. Por isso que Jesus ele diz que nós precisamos ter fome e sede de justiça. Quando nós temos fome e sede de justiça, nós nunca vamos nos cansar de buscar, ler e meditar na Bíblia, para nos fortalecer, aprender mais e nos envolver mais com as coisas de Deus, em nome de Jesus. Nós não podemos deixar de orar, jejuar e meditar na Bíblia, irmãos. Esse envolvimento espiritual nós precisamos ter. E aí onde Jesus diz: eu sou o pão que te alimenta. Se você deixar de se alimentar do Senhor Jesus, da sua palavra, pode ter certeza que nós vamos enfraquecer espiritualmente, a nossa fé vai começar a se esfriar, nós vamos perder a vontade de ir na igreja, nós vamos um dia que der, não, nós temos que ter o amor por o que Jesus fez por nós, amor pela sua obra. Quando nós colocamos nosso coração naquilo que Jesus fez, na sua obra, nós entendemos a necessidade que temos de estar sempre nos alimentando dele e falando dele.
para aquelas pessoas que estão com fome e sede da sua verdade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, daqui a pouquinho nós já vamos orar em nome de Jesus e vamos cear. 1 Coríntios, esse texto aqui, ele está naquele texto onde a gente sempre prega ou lê para tomarmos a Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11. Amém? Jesus, ele diz aqui no versículo 26 assim, ó: porque todas as vezes que comer esse pão, ou seja, o pão representa o que? O corpo de Cristo, que é o Senhor Jesus que nos alimenta espiritualmente, e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Aqui tem uma promessa. Aqui nesse versículo ele tem uma promessa que Jesus fez. Vocês vão fazer esse gesto que nós vamos fazer daqui a pouco, esse ato de fé, de vocês comer o pão, simbolizando o meu corpo, e beber o suco que representa o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que tudo se fez novo na nossa vida. É isso que nós vamos fazer daqui a pouco, lembrando de uma promessa que ele nos fez, porque aqui ele, no final, ele faz a promessa. Ele diz: façam isso em memória de mim, até que eu venha. E ele vai vir, está próximo, irmão, pode ter certeza disso. Está próximo a vinda do Senhor Jesus. E é por isso que nós não podemos deixar de vigiar, porque pode ser que ele venha no momento de distração. E esse momento de distração pode ser que pegue muita gente de surpresa. E nós não podemos ser pegos de surpresa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Rapidamente você vai lá no Evangelho de João capítulo 14, e nós vamos já ceiar em nome de Jesus. Capítulo 14, o versículo é o de número 3. Glória a Deus. Amém? O versículo 3 diz assim, ó, Jesus falando: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejam vós. É essa a vontade de Jesus, pegar a sua igreja vigilante. Aqui ele diz, no 1 Coríntios 11, 26, ele promete que é para nós sempre estar lembrando, fazendo esse gesto de fé no momento da Santa Ceia, lembrando que ele vai vir. E aqui ele diz, ó, se eu for, e ele foi. Ele diz, se eu for, ele foi, e ele já preparou o meu lugar e o seu, lá na glória, irmãos. E aí ele expressa o amor que ele tem por mim e por você. Muitas das vezes nós lemos a Bíblia, mas temos que ler com o coração. Às vezes lemos só com a mente, temos que ler com o coração. Olha o amor de Jesus falando aqui para mim e para você. Ele diz aqui, ó, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, presta atenção, vou ler bem devagarinho. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Irmão, é para você bradar de alegria, é para você gritar e glorificar o nome de Deus, do Senhor Jesus, com toda a sua alma, com todo o seu coração, você expressar para que o mundo saiba que você é um filho e uma filha de Deus, e que Jesus falou que Ele vai nos levar para nós estarmos com Ele, no nome de Jesus Cristo, meus amados, em nome de Jesus, Ele vai estar conosco. Então nós precisamos ficar firmes com Ele, porque Ele está às portas. E se nós formos antes dele cumprir essa promessa, está salvo também em nome de Jesus Cristo. Vai ocupar o seu lugar no reino dos céus em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 11, nós vamos encerrar aqui. Só ir um pouquinho na frente, você está em João, Atos.
capítulo 1, versículo 11. Glória a Deus. Amém, queridos? Aqui o Lucas escreve aqui, ó, no versículo 11, os quais lhes disseram. Aqui, deixa eu, para você entender, para não achar que eu estou pegando o versículo isolado. Aqui, quando Jesus ele sobe aos céus, eles ficaram olhando a ascensão do Senhor Jesus. Todos os seus discípulos ficaram olhando e o Senhor foi elevado aos céus. Aí, veja só, vamos pegar o versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Ou seja, Jesus, quando estava subindo aos céus, 2 anjos descem e ficam ao lado daqueles discípulos. E aí eles falam o seguinte no versículo 11 para os discípulos que estavam ali contemplando Jesus subir para a glória, ocupar o seu lugar e ir lá preparar o nosso lugar. Tudo está detalhado. Aí eles dizem, ó, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para os céus vistes ir. Ou seja, bote essa certeza no coração. Assim como vocês estão vendo, isso é um testemunho vivo. Assim como vocês estão vendo que Jesus está subindo, ele vai voltar. Assim como vocês estão vendo aos olhos da carne, todos os olhos vão ver ele vindo buscar e resgatar a sua igreja. Esse evento vai acontecer. Não existe um ser humano na face da terra que não veja quando ele bradar, vier lá nas nuvens, o mundo inteiro está olhando. E muitos vão se arrepender naquele momento. Muitos vão ser pegos de surpresa. Mas essa é a segunda vinda. Depois vai ter a terceira. A terceira vinda é onde ele vai vir para ceifar, acabar com tudo isso aqui na face da terra. Vai vir a tribulação, vai vir as coisas horríveis. Que aí muita gente vai se converter ainda na tribulação. E aí vai vir perseguição, mas Jesus vai livrar a sua igreja desse momento terrível, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então está mais do que provado na Bíblia que Jesus virá, e todos os olhos verá, e ele vai levar a sua igreja para a glória, em nome de Jesus. Então é esse amor que nós precisamos ter no nosso coração, e viver sempre atentos e vigilantes, que a qualquer momento ele pode vir. E a gente sabe que pelos os sinais que ele deu, a sua vinda está próxima. Então, vamos vigiar em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a